dia, pessoal. Agora sim gravando. Então a gente vai encerrar a parte de isomerias. Ficou faltando o último caso. Na semana passada, no sábado, na verdade, a gente falou da isomeria plana e começamos a parte de isomeria espacial, né? Dentro da isomeria espacial, peraí, tem gente entrando aí. Dentro da isomeria espacial, a gente tem dois casos. O primeiro caso é o caso que a gente discutiu da isomeria cis-trans, que ocorre em cadeias bem específicas, né? Em cadeias fechadas, mais raro aparecer, ou em cadeias onde o carbono apresentava dupla, na verdade, dupla entre carbonos. Tem mais gente entrando. Dupla entre carbonos, que é a isomeria mais comum de aparecer nos vestibulares, tá bem? Hoje, a gente fala do segundo caso de isomeria, que é chamada isomeria ótica. Opa! Isomeria ótica ou enantiomeria, tá bom? De todos os casos de isomeria, gente, esse daqui é o que aparece mais. Tem que ter mais gente entrando aqui, calma. Aqui, pronto. Opa, peraí, calma, gente, calma aí. Só mais um segundo. Aí, pronto. Acho que agora foi. De todos os casos de isomeria espacial, essa isomeria aqui costuma aparecer com mais frequência. É uma coisa muito curiosa, porque ao mesmo tempo que essa isomeria é a mais complexa de entender, de maneira paradoxal, ela é a mais fácil de identificar. Se você já ouviu falar de carbono quiral, você já ouviu falar dessa isomeria. Então, vocês vão perceber que boa parte da aula eu vou dedicar para a gente entender a isomeria, e depois a parte da identificação é relativamente simples, tá? Se vocês me permitem, eu vou dar uma aprofundada no assunto, porque eu sei que muitos de vocês vão fazer outros vestibulares além do Enem. Geralmente, quando cai isomeria ótica no Enem, a questão ela é simples. Por que que ela é simples? Porque ela vai querer que você identifique se a molécula tem isomeria ótica. Ela não vai querer que você saiba muitas coisas a respeito do assunto. Identificou, a molécula tem isomeria ótica, segue o baile. Só que em outros vestibulares, pode ser que apareçam alguns outros detalhezinhos. Então eu vou dar uma aprofundadinha aqui, tá bom? Muito do que eu vou falar, se você vai fazer, não sei exatamente para que eu estou falando, né? Se você for fazer só Enem, muito do que eu vou falar aqui não vai servir para você, provavelmente. Agora, se você vai fazer outros vestibulares, aí eu vou pedir para você ficar mais ligado ou mais ligada, porque a coisa é um pouco mais complexa. Então, primeiro, antes de entrar na isomeria ótica em si, vamos tentar entender uma coisa muito estranha, que é esse termo aqui, ó. Assimetria molecular. Assimetria molecular. Então, eu vou começar a aula mostrando para vocês um objeto aqui que eu tenho. Peraí. Só um pouco. Deixa eu desfundar aqui. Aqui. Senão vocês não conseguem ver direito. Bom, deixa eu pegar aqui o objeto para mostrar para vocês. Vou pegar meu copo, meu bom e querido copo de água aqui. Olha para o meu copo. Olhando? Vocês acham que meu copo é um objeto simétrico? O que vocês acham? Meu copo é um objeto simétrico? Sim. Estão respondendo aqui. Sim. Sim, sim, ela é simétrico. Ele é simétrico por quê? Se eu imaginar, por exemplo, olha que bonita essa resposta aqui. Vocês estão afiados hoje, hein? Vocês já estão afiados no Paranauê aqui. Escreveram assim aqui, ó. Depende do corte que fizer. Depende do corte que fizer. Boa, boa. Gostei dessa resposta, viu? Ele é simétrico.
Por quê? Porque se eu fizer um corte nele aqui, ó, nessa direção, longitudinal, ele tem duas partes que se complementam, concorda? Claro que se eu fizer o corte assim, ó, nessa direção, ele já não é mais simétrico, porque ele é mais fininho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem reparar, ele é mais fininho aqui, ó, tá? Mas ele é simétrico, porque ele tem um plano de simetria. Ele tem um plano de simetria. Essa caixa aqui, ó, ela é bem simétrica, porque eu posso fazer vários cortes nela. Eu posso fazer um corte longitudinal, posso fazer um corte transversal, que ela vai apresentar planos de simetria, certo? Ela vai apresentar partes que se complementam, tudo bem? Só que, por outro lado, nós temos objetos que não têm nenhum plano de simetria. Nenhum plano de simetria. Eu vou dar, por exemplo, um objeto bem. Todo mundo tem aí na mão. Sua mão. Sua mão não é simétrica. Não existe nenhum corte que você possa fazer na sua mão, nenhum corte, que faça com que as duas partes se complementem. Então, na natureza, nós temos objetos de duas naturezas: objetos simétricos e objetos assimétricos. Bem, com as moléculas não é diferente, pessoal. Com as moléculas não é diferente. Aqui eu tenho três desenhos que mostram moléculas simétricas. Ó, a água, aqui é a água é uma molécula simétrica, porque ela tem um plano de simetria. Então, tipo, se você cortar a água no meio, aqui a molécula no meio, você tem duas partes que se complementam, certo? Aqui eu tenho uma molécula de clorometano, também é uma molécula simétrica. Ó. Se você cortar bem aqui no meio, ó, tem uma parte que é complementar à outra. Né? Aqui eu tenho uma molécula de metano, que também é simétrica. Tudo bem? Essas moléculas não me interessam. Então, moléculas simétricas. Vamos começar a escrever uns trem aqui, vai. Peraí, deixa eu só ajeitar minha mesa aqui. Moléculas simétricas, possuem planos de simetria. Possuem planos de simetria. Tá? A isomeria ótica ou enantiomeria ocorre com moléculas assimétricas ou quirais. Quirais. A palavra quirais vem de kiros, que significa mão. Porque a melhor forma de você exemplificar um objeto assimétrico é olhar para a sua própria mão. Sua mão é um objeto assimétrico. Opa, peraí, sem querer desliguei aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu fundinho. Pronto, tá? O que que acontece, pessoal? Toda vez que uma molécula não tem simetria, toda vez que uma molécula não tem simetria, existe uma outra molécula contrária a ela, como se fosse mão. Imagina que minha mão, imagina que essa mão aqui, ó, é uma molécula. Tudo bem? Essa mão aqui é uma molécula. Se existir uma outra mão assim, isso aqui é uma outra molécula, diferente dessa.
Elas são moléculas diferentes. Mas quando eu falo diferentes, é diferente nas propriedades. Não só no fato de que uma é o contrário da outra. Elas, de fato, são diferentes em propriedades. Tá bem? Então, perguntando aqui, ah, na molécula, na isomeria cis-trans, eu tenho simetria, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, se eu pego uma molécula assim, ó, vou pegar um exemplo aqui de uma que tem simetria, peraí, aqui, ó. Se eu pego uma molécula assim, ó, ela tem simetria. O plano de simetria dela é aqui, ó. Então essa molécula é simétrica. Se eu pego uma molécula assim, por exemplo, ó, pegar o trans, vai, ó. Essa daqui tem plano de simetria, tudo bem? Agora, dependendo da estrutura, pode ser que ela tenha isomeria ótica também, tá? No caso, peraí, tem mais gente entrando aqui. Tem outra pergunta aqui. No caso, a simetria é a molécula que se compara com as nossas mãos, exatamente. Exatamente. Tá? Por isso que elas são chamadas de moléculas quirais. Se a gente fosse fazer uma tradução literal da palavra quiral, seria molécula mãosal. O que seria uma molécula mãosal? Uma molécula mãosal, ficou bem bizarro esse nome, né? Uma molécula mãosal é uma molécula que não tem plano de simetria. Tá bem? Beleza? Então, o nosso primeiro problema é como é que eu identifico esta birosca? Como que eu olho para uma molécula e sei se ela tem plano de simetria ou não? Bom, existem várias maneiras de você fazer isso, mas a maneira mais prática é procurar um tipo específico de carbono na molécula. Só para entender, gente, a coisa, o buraco é bem mais embaixo, tá? Não existe só molécula orgânica que é assimétrica. É que no vestibular a gente só olha para orgânica. Mas existem outras moléculas que são inorgânicas que podem apresentar assimetria, tá? Esse assunto ele é bem mais complicado. Mas graças a Deus para o vestibular não é tão complicado assim. Tá bom? Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, primeiro passo, como é que eu procuro uma molécula assimétrica? O que que eu tenho que olhar na estrutura da molécula para que ela seja assimétrica? Ó, aqui temos exemplos de moléculas assimétricas, tá? Eu coloquei essa foto aqui porque esse cara é bem famoso. Vocês já devem ter ouvido falar do Louis Pasteur. Ah, o print, esqueci, verdade. Peraí, esqueci de colocar o print aqui para vocês. Vocês vão me ver tomar duas coisas aqui, tá, gente? Ó, uma é cachaça e outra é cerveja, tá? Brincadeira. Obrigado. Beleza. Ó, por que que o Louis Pasteur, quando a gente estuda isomeria, o Louis Pasteur ele é bem famoso? Porque ele foi o primeiro cara que descobriu essa coisa maravilhosa, para não falar outra coisa. O Louis Pasteur era biólogo, ele trabalhava com levedura, ele cultivava micro-organismo, e ele percebeu essa molécula aqui, ó, essa molécula aqui, é uma molécula de ácido tartárico.
ácido tartárico. É um ácido orgânico, tá? E ele percebeu que tipo, ele usava essa molécula para alimentar uma cultura de micro-organismo. Era uma cultura de fungo, na verdade. Um fungo. Tipo um fungo de penicilina. Só que que o cara percebeu, velho? Olha que foda. Ele preparava lá um meio de cultura. Vamos supor, quando você vai preparar um meio de cultura, você prepara geralmente a comida, né? Que não chama comida, a gente chama de substrato, numa certa concentração. Tipo, por exemplo, ele preparava uma solução 1 mol por litro do negócio. Aí ele pegava a solução e colocava lá dentro. E os bichinhos cresciam. E eu não sei se vocês estão ligados, gente, que quando você faz meio de cultura em bactéria, em fungo, em levedura, enquanto tem comida, o bicho vai crescendo. O meio vai se reproduzindo. Quando acaba a comida, eles morrem. Tipo, não existe controle populacional no meio de cultura, tá ligado? Se tem alimento, os caras vão arregaçando ali. Peraí, deixa meu óculos tá todo sujo, cara. Peraí. Daí, mano, o que que acontecia? Ele começou a perceber que a cultura se reproduzia, só que ela, do nada, ela morria. Só que ela morria e ela deixava sempre metade da comida que ele punha. É como se o meio de cultura só se alimentasse da metade da comida. E ele achava isso estranho, ele falava, cara, não é possível. Como que os caras morrem antes de consumir toda a comida? E aí, o que que ele fez? De maneira muito paciente, ele pegou aquela comida que ele dava para os bichinhos lá e analisou no microscópio. E ele percebeu que a comida, que era o ácido tartárico, ela tinha cristais que eram exatamente como as nossas mãos. A comida era na forma de cristais, ele olhou no microscópio ali e percebeu que a comida tinha cristais que eram exatamente igual às nossas mãos, tipo, um contrário do outro. E aí ele falou: puta, peraí, cara, eu acho que eles estão selecionando o alimento. Eles não devem estar se alimentando de todo o alimento, porque tem uma parte deste alimento que eles não conseguem metabolizar. Então, esse foi o primeiro caso de isomeria ótica que foi identificado, tá? Para provar isso, foi uma coisa desgraçada, que depois eu vou contar para vocês aqui. A história da luz polarizada, tá? Ele batizou essas formas isoméricas de destrógeras e levógeras, ou popularmente D e L. D e L. Destrógeras e levógeras. Tá bem? Então, tipo, eu coloquei esse slide aqui por quê? Para contar para vocês uma coisa. Os isômeros óticos, eles, embora eles sejam moléculas muito parecidas, eles têm propriedades diferentes. Porque é uma coisa que causa estranheza quando a gente estuda esse assunto, e talvez com vocês exista essa estranheza também. Fala, peraí, Danilo, mas só porque uma molécula é o contrário da outra, as coisas são diferentes? É. Eu vou dar um exemplo mais próximo de vocês da biologia. Aminoácido. Aminoácido. Nosso corpo utiliza 20 aminoácidos, certo? Esses aminoácidos podem existir na natureza. Dos 20, 19 têm isomeria ótica. 19. Só tem um que não tem isomeria ótica. Ou seja, cada tipo de aminoácido tem dois isômeros: o destrógeno e o levógeno. O nosso corpo só usa o levógeno. O destrógeno a gente não consegue usar para fazer proteína. Então, as moléculas que são isoméricas, isômeras óticas, elas geralmente têm propriedades biológicas diferentes. Tá? É muito comum esse tipo de isomeria, para vocês que vão fazer medicina, é muito comum esse tipo de situação na farmacologia.
Os caras sintetizam, por exemplo, uma droga lá, um medicamento. E o medicamento tem isômeros óticos. Pode acontecer de um isômero atuar como medicamento e o outro não. Pode acontecer dos dois atuarem como medicamento e o outro não. Ou então nenhum deles atuar. Pode acontecer de um atuar como medicamento e o outro fazer mal para a saúde. Então, quando os caras sintetizam uma molécula e eles percebem que ela tem isomeria ótica, a primeira coisa que eles fazem é testar para ver se os dois isômeros vão atuar da mesma maneira. Porque pode acontecer de um isômero, digamos assim, ser medicamento e o outro ter efeitos colaterais. E aí eles têm que separar os isômeros para poder vender o medicamento, tá? É muito bizarro, tá? Beleza? Podem tirar print aqui. Tem a ver com a. Ó, estão perguntando aqui. Tem a ver com a coisa do ângulo. Calma que eu chego lá. Calma que eu chego lá. Difícil imaginar isso, né? Mas você quer ver como é que eu posso te ajudar a imaginar isso? Vamos lá. Se você já estudou biologia, você sabe que na nossa membrana existem proteínas chamadas receptores, certo? O melhor exemplo disso é quando você estuda sistema nervoso. Não tem lá os neurotransmissores, gente? Dopamina, noradrenalina, serotonina. Não tem todos esses receptores neurológicos? Como que esses receptores, como é que esses, aliás, como esses neurotransmissores, né? Como que esses neurotransmissores atuam? Eles se encaixam numa proteína. A proteína está na célula, lá ela tem uma forma, olha aqui, ó, ela tem uma forma. O neurotransmissor vem e encaixa, não é? Se a proteína tem uma forma e vier uma outra molécula diferente, ela não encaixa. Você concorda? A biologia chama isso de maneira muito simples, né, de sistema chave-fechadura. É como se a proteína fosse uma fechadura e a substância que vai atuar ali é a chave. Tudo bem? O que que acontece, gente? Se uma molécula tem uma forma assim, ela só vai encaixar numa proteína que seja complementar a ela. É a mesma coisa que você tentar calçar o tênis do pé esquerdo no pé direito. O problema da isomeria ótica é bem esse. Imagina o seguinte: você tem dois pés. Seus pés são quirais. Então você calça o pé direito no tênis do pé direito, o pé esquerdo no tênis do pé esquerdo. Se você tentar encaixar o contrário, pode até ser que entre, mas você não vai conseguir andar muito tempo com aquilo. Percebe? O problema da isomeria ótica é exatamente esse. É exatamente esse. Tá? Para ficar um pouco mais palatável essa ideia, né? De, porra, por que que uma molécula que é ao contrário da outra não pode atuar como ela? Porque ela precisa encaixar num lugar, gente. Se ela precisa encaixar num lugar, ela precisa ter exatamente a forma complementar daquele lugar. Tudo bem? Beleza? Essa é a parte fácil da história. Essa é a parte fácil. Qual é a condição para uma molécula ter assimetria? Qual é a condição para que uma molécula seja assimétrica? Ela precisa ter um carbono, esse carbono precisa ser sp3, ou seja, ele precisa ter geometria tetraédrica. E aí também uma outra coisa, né, que a gente já estudou isso já, ele faz 4 ligações sigma,
tá? O carbono sp3, gente, aquele carbono que faz 4 sigmas, as ligações elas são representadas assim, ó. Uma ligação aqui, uma ligação aqui. Essas duas ligações, elas estão no mesmo plano da tela. Elas estão chapadas na tela. Então, imagina minha mão aqui, ó. Essas duas ligações estão no mesmo plano. Aí tem uma ligação que vai para vocês, sai da tela, e tem uma ligação que vai para trás da tela, tá? E nessas 4 ligações, eu tenho 4 ligantes. Ligantes, que ele representou aqui no esquema por. Opa! Ele representou aqui no esquema por R1, R1, R2. Aí você pode colocar onde você quiser, tá? R3 e R4. E esses ligantes podem ser grupos funcionais, pode ser o hidrogênio, pode ser um cloro, pode ser um grupo metil, pode ser o que for. Eles têm que ser diferentes um do outro. Tudo bem? Então é o seguinte, gente. Se você for prestar Enem, sua aula acabou aqui. Só Enem. Sua aula acabou aqui. Por quê? Porque em todas as questões que o Enem, pelo menos até hoje, caiu desse assunto, o que ele vai te fazer é a seguinte pergunta: ele vai te dar uma estrutura e vai perguntar se a molécula tem isomeria ótica, se a molécula é assimétrica, que é a mesma coisa, ou se a molécula tem esse carbono quiral. Só isso, acabou. Acabou aqui a aula, tá? Ele apresenta várias estruturas, faz alguma pergunta nesse sentido. Então, o principal exercício que você tem que fazer de isomeria ótica é aprender a enxergar o carbono quiral. Enxergou o carbono quiral? Acabou. Acabou. Tudo bem? Beleza? Dan, como eu diferencio um isômero trans com 4 ligantes desse tipo de isomeria, 4 ligantes diferentes desse tipo de isomeria? Cara, é mais complicado de fazer isso. É mais complicado. É porque assim, tem moléculas, já que mais ou menos já perguntaram isso, né? Tem moléculas com isomeria cis-trans que apresentam esse tipo de isomeria também. Agora, o que você precisa fazer é procurar o carbono quiral. Ele não, eu posso te garantir, tá? Para quem está fazendo essa pergunta, ele não vai te fazer esse tipo de pergunta. Isso já é assunto de nível superior, tá? Porque existem moléculas cis-trans que têm isomeria ótica. Isso pode acontecer, mas é muito, 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 muito difícil aparecer. Nos vestibulares isso não vai acontecer, tá? Pode ficar sossegada que eu não vou nem entrar nessa discussão, porque senão, tipo, a gente surta aqui, tá? Relaxa que tá tudo certo. Pode tirar print. Beleza. Ó, aqui. Aqui eu tenho duas moléculas quirais. Duas moléculas quirais. Essas moléculas quirais a gente chama de enantiômeros. Enantiômeros, tá?
Essa palavra enantiômeros significa que um composto, uma molécula, é a imagem da outra no espelho. É a imagem da outra no espelho, né? Se você, por exemplo, imagina que você está na frente do espelho e na sua camiseta tem a letra F. Como que é a imagem da letra F no espelho? Ela é assim, não é? Ó? Não é? Estava dando aula de espelho plano para o pessoal do presencial essa semana e eu falei, gente, eu vou falar sobre isso na isomeria. Essa propriedade que o espelho tem, essa propriedade que o espelho tem, ela é chamada de enantiomorfismo. O espelho plano, ele projeta uma imagem, ele produz uma imagem enantiomórfica do objeto. Enantiomórfica. Ainda até fiz a brincadeira com a galera lá do presencial. Falei assim, gente, se eu colocar na frente do espelho a letra A, como é que ela aparece? Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, gente. Por que que a letra A na frente do espelho fica igual e a letra F não? Por quê? Exatamente. Exatamente. A letra A, ela tem uma coisa que a letra F não tem. Oh, gente, vocês são muito nerd, velho. Os caras estão escrevendo aqui simetria bilateral. A pessoa está num nível que ela está enxergando uma planária na tela. Boa! Gosto assim. Gosto assim. Loucura total. O A, ela é simétrica. O A é simétrico. E o F é assimétrico. Com a molécula é a mesma coisa, gente. Se a molécula for assimétrica, ela tem o contrário dela também. Sim, imaginei uma planária. Eu sei que você imaginou uma planária. Eu sei que você imaginou uma planária. Aquele desenho da planária com aqueles olhinhos bizarros dela, né? Exatamente. Eu tô ligado, tô ligado. Os Paranauê. Eu lembro dessa merda até hoje. Misericórdia. Simetria bilateral. Meu Deus. Entenderam qual é o lance, gente? Com molécula é a mesma coisa. Só que para uma molécula ser assimétrica, ela precisa ter o carbono quiral. Acabou. Tá? Agora vem uma parte um pouco delicada. Vamos lá. Como é que eu provo que essas moléculas são diferentes? Tem um exercício que a gente vai ter que fazer juntos para provar que estas moléculas são diferentes, tá? Eu vou escrever, primeiro eu vou escrever aqui, ó. Os enantiômeros não são sobreponíveis. Misericórdia. Os enantiômeros não são sobreponíveis entre si. Ó, já estou escrevendo aqui. Faz a sobreposição. Faz a sobreposição. Então, a treta é a seguinte, ó. Olha para essa molécula aqui, da esquerda. Ela tem o carbono aqui no meio, né? Ela tem o átomo vermelho aqui em cima, o átomo azul aqui do lado,
um átomo rosa aqui para trás e um átomo verde aqui. A outra também tem. Então, numa primeira análise, fala, são iguais, né? Não são. Não são iguais. Por quê? Tenta colocar uma molécula em cima da outra. Tenta colocar uma molécula em cima da outra. Por exemplo, se eu tentar sobrepor todos os átomos, por exemplo, vermelho em cima do vermelho, azul em cima do azul, amarelo em cima do amarelo. Se eu tentar fazer essa sobreposição, eu não consigo. Tem dois átomos que não conseguem se sobrepor. Tenta imaginar o seguinte, ó, olha para minha mão aqui, por favor. Minha mão esquerda, molécula da esquerda. Minha mão direita, molécula da direita, certo? Tenta fazer isso aqui, ó. Tenta encaixar uma na outra. Faz assim, ó. Você vai conseguir sobrepor vermelho com vermelho? Vai. Você vai conseguir sobrepor azul com azul? Vai. Só que na hora que você pegar essa molécula aqui, ó, e virar ela, o rosa que está para trás fica para frente. E o verde que está para frente fica para trás. Você não consegue sobrepor aqui atrás. Todo mundo consegue perceber isso, gente. Essa é a única fucking maneira de provar que esses caras são diferentes. Mas isso só acontece por quê? Porque os ligantes são diferentes. Por exemplo, imagina que aqui atrás tenha rosa e rosa. Imagina que aqui atrás tenha rosa e rosa. E aqui também, rosa e rosa. Se tivesse rosa, rosa de um lado, rosa, rosa do outro, você conseguiria sobrepor. Você só não sobrepõe porque os quatro são diferentes. Por isso que tem que ter o carbono quiral. A partir do momento que tem o carbono quiral, eu não consigo sobrepor. Sempre vai ficar alguma coisa errada. Você consegue sobrepor no máximo dois ligantes. Os outros dois ficam invertidos. Tudo bem isso? Tá? Essa é a única maneira de provar, olhando que eles são diferentes. Tudo bem? Beleza? Outra coisa que eu quero fazer junto com vocês, porque uma coisa é você olhar o slide, outra coisa é você fazer com as suas próprias mãos. Como eu desenho isso? Tem alguns vestibulares que pedem para você, tanto de múltipla escolha como provas abertas, pede para você mostrar os enantiômeros. Então, tipo assim, por exemplo, o cara bota várias moléculas lá, tipo, sabe aquelas que estão assim? Considere as moléculas A, B, C, D e E, e mostra. Aí ele começa. A e D são isômeros óticos. B e C são isômeros cis-trans. A é isômero funcional de C. Tipo, sabe quando você vai ter que ir olhando para a molécula, identificando o caso? Como é que você identifica que dois caras são isômeros? O que que você faz? Você tem que desenhar as moléculas como se elas estivessem na frente do espelho. Então, tipo, você desenha o carbono aqui com os quatro ligantes. E aí você coloca os ligantes, por exemplo, vai. Ligante R1, R2, opa, R3 e o R4 lá para trás. Colocar de verde. Pronto. Tá aqui. Beleza? Agora eu vou desenhar o outro isômero dele. Você bota o carbono aqui,
E aí você começa a desenhar as ligações como se você estivesse olhando, como se a molécula estivesse na frente do espelho. Então você desenha uma para cá, outra para cá e outra para cá. Bem, quem eu vou colocar aqui em cima, ó? Na ligação que está para cima, eu vou colocar o R1. Aqui eu vou colocar o R2, ó. Aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, onde eu estou com o meu mouse mexendo aqui, ó. Aqui eu vou colocar o R3. E lá atrás eu coloco o R4. Se você tentar virar a molécula uma em cima da outra, você vai perceber que o R3 e o R4 não se sobrepõem. O vermelho e o verde não se sobrepõem. Você consegue sobrepor, no máximo, o amarelo e o azul. Se você fizer isso aqui com a molécula, ó, tipo um sanduíche, ó. Então você tem que procurar estruturas que sejam, como está escrito no slide, especulares. Especulares. Tudo bem? Beleza? Podem tirar print. Maravilha. Ó, aqui é um aminoácido. Aqui eu tenho o grupo ácido, tá bom? Grupo ácido. Esse carbono aqui, ó, ele é quiral. Por que que ele é quiral? Ele tem quatro ligantes diferentes. Quem são eles? Grupo amino, carboxila. Aqui tem um hidrogênio e aqui tem uma cadeia lateral. É isso que os exercícios pedem, gente. É isso. Identificou o carbono quiral? Identificou. Você tem dois aminoácidos, tá? Aqui eu coloquei as estruturas dele. Opa, perdão. Ó, esses aqui são os aminoácidos, tá? Claro que ninguém vai fazer esse tipo de desenho, tá? Claro que ninguém vai fazer esse tipo de desenho. Só para a gente representar os aminoácidos, tá? Olha o carbono quiral aqui, ó. Tá? O que que acontece? Tá vendo esse carbono aqui, ó? Tem um hidrogênio para frente aqui, ó. Tem um hidrogênio para frente e o grupo amino tá para trás. Tem a carboxila. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Ó, aqui, ó. Aqui tem a carboxila. Aqui tá o carbono quiral. Aqui tem um hidrogênio para frente e um amino para trás. E a cadeia lateral. Se você tentar dobrar esse aminoácido em cima do da direita, o hidrogênio que está para frente, ele vai para trás. E o grupo amino que está para trás, vem para frente. Então eles não são sobreponíveis por causa desse carbono aqui, desgraçado. Tá? Tudo bem? Pode tirar print. Tá bom. Outro exemplo, ó. Aqui eu tenho uma molécula, aqui tem o carbono, tá vendo, ó? Aqui tem um CH2
e aqui um CH3. Tá? Aqui tem um hidrogênio, um cloro e um flúor. Então são quatro ligantes. Você tem um ligante é o hidrogênio, o outro é o cloro, o outro é o flúor, e aqui tem uma cadeia carbônica. Quatro ligantes diferentes. Tá bom? Olha aqui, ó. São os isômeros. De novo, ó. Peraí. Ó. Esse é o carbono quiral, tá vendo? Ó? Carbono quiral. O hidrogênio tá para trás aqui, ó. Esse átomo em cinza aqui é o flúor, tá, gente? Flúor, e esse verdão grandão é o cloro. E aqui é a cadeia carbônica, ó. Se eu tentar virar um composto em cima do outro, o hidrogênio vem para frente, ó. Esse hidrogênio que está aqui para trás, ele vem para frente. E o cloro que está para frente vem para trás. Você não consegue sobrepor os dois. É sempre assim. É sempre assim. Tá? Aqui tem um outro exemplo, ó, de uma molécula bem famosa, lá da biologia. O ácido lático, ó. No ácido lático, gente, esse carbono aqui é quiral, ó. Esse carbono é quiral, tá? Aqui tem a estrutura desenhada, ó. Grupo carboxi, o carbono quiral, tá? Com os quatro ligantes. Aí aqui o hidrogênio, OH, carboxila e metil. Tá vendo? Ô, gente, esse carbono quiral, eu preciso falar uma coisa para vocês, porque daqui a pouco a gente vai usar isso. Esse carbono quiral, ele tem um nome também. Também. Ele se chama centro estereogênico. Centro estereogênico. O que é o centro estereogênico? É o carbono que faz a molécula ter isomeria. É a região que você tem que olhar para ela para perceber a isomeria. Todo composto quiral tem um centro estereogênico, ou seja, o carbono quiral. Tá bem? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Professor, mas só dá para a gente identificar que o carbono é quiral? Já podemos afirmar que ele é assimétrico? É, é. Basta ter isso, acabou. Identificou o carbono? Você sabe que a molécula é assimétrica. Por causa desses esses casos que eu estou mostrando para vocês, gente, são para vocês acostumarem a visualização. É só para vocês para falarem, não, puta, realmente é isso aí. Porque é um negócio tão complexo, mas ao mesmo tempo é extremamente simples de você identificar. Eu, eu acho mais fácil, vixe, eu acho mais fácil identificar isomeria ótica do que cis trans. Porque a cis trans ainda tem aquele negócio dos ligantes, o escambau. Aqui não. É só isso mesmo. Acabou. Acabou. Tá? Beleza? Pode tirar print? Beleza. Bom, agora nós vamos para a segunda parte. Nós vamos para a segunda parte. Gente, deixa eu voltar aqui que eu preciso contar uma coisa para vocês. Espera aí. Semana passada, eu mostrei para vocês esse slide aqui, ó. Esse slide. Que mostrava lá um caso de isomeria cis trans. Tudo bem? E aí, não foi à toa que eu coloquei propriedades dos compostos. Propriedades. Ponto de fusão diferente, ponto de ebulição diferente, solubilidade diferente, certo?
Por que que eu falei isso? Porque, vamos lá, uma coisa é você identificar quem é cis e quem é trans olhando para a molécula. Olhando para a molécula. Agora, vamos para a vida real. Vamos sair da nossa bolha. Imagina que eu te dou esse composto aqui, ó. Esse composto, ele é líquido, tá? Na temperatura ambiente, ele é líquido. Ele é líquido, não, ele é gasoso, perdão. Gasoso. Ele é gasoso. Eu te dou um frasco, eu te dou um frasco e pergunto para você assim: prova para mim se esse cara é cis ou trans. Prova para mim. Como você vai provar se um gás é uma molécula cis ou trans? Você vai ter que medir alguma coisa dele. Ou você mede o ponto de fusão, ou você mede o ponto de ebulição, ou você mede a solubilidade. Você tem que fazer alguma medida no laboratório para conseguir identificar quem é cis e quem é trans. Faz sentido isso? Qual é o problema da isomeria ótica? Vou voltar aqui. Os enantiômeros possuem todas as propriedades físico-químicas iguais, exceto uma. Ponto de ebulição. Então, você pode identificar pela estrutura, mas se você tem um líquido na sua mão, você tem um, estou falando assim, você pode tentar identificar pela estrutura. Tá. O problema é que se você tem um líquido na sua mão, como você faz isso? Te dá um líquido e fala, esse cara aqui é cis ou trans? Você vai ter que medir alguma coisa. Não tem como você olhar a estrutura no líquido. Esse é o problema. Na isomeria ótica, isso é pior ainda. Por quê? Esses caras aqui, ó, eles têm o mesmo ponto de fusão, eles têm o mesmo ponto de ebulição, eles têm o mesmo índice de refração, eles têm a mesma solubilidade em água, eles têm a mesma densidade. Só tem uma coisa que eles se diferenciam. Só tem uma propriedade que eles reagem de maneira diferente, que é a interação com a luz polarizada. Que é uma coisa muito estranha. Que é uma coisa muito estranha. Então, quando a gente fala de isomeria ótica, o assunto ele vai ficando cada vez mais estranho. Primeiro já tem toda essa estranheza do composto ser assimétrico e o carbono ser quiral. Ok, bom. O problema é que para você identificar os isômeros, para você dizer que eles são diferentes, eles têm que ter alguma coisa diferente. Na prática, não adianta só olhar para a estrutura. Então, eu preciso procurar alguma medida a qual eles sejam diferentes. Um experimento que prove que, pô, esses caras são diferentes mesmo. Então, o que os caras descobriram? Primeiro, que esses compostos, eles interagem com a luz polarizada, ok? De maneiras diferentes. Tá. E o que é a luz polarizada? A luz polarizada é uma luz que passou por um processo chamado polarização. Aqui a gente tem, de maneira bem resumida, a, a, a imagem
de uma onda de luz se propagando, tá? A onda de luz, gente, é um assunto bem complexo, mas assim, quando a gente estuda ondulatória, e a gente está para começar o assunto, a gente aprende que existem dois tipos de onda. Uma onda chamada mecânica e uma onda chamada eletromagnética. A onda de luz é uma onda eletromagnética. Por que que ela tem este nome? Porque ela é produzida a partir da oscilação de dois campos. Para você produzir luz, você precisa criar simultaneamente dois campos: um campo elétrico e um campo magnético. Então é uma coisa muito estranha. A mistura de dois campos produz luz. Essa é a teoria ondulatória da luz. Então aqui a gente tem uma representação meio simplista demais, mas já serve para nós, de um campo oscilando no espaço. Só que é um campo elétrico, tá? E isso aqui é um campo magnético, tá? Isso aqui é uma onda de luz. Olhando nessa imagem, o que que a gente percebe? Que esses campos, eles oscilam de maneira perpendicular um ao outro. Tá vendo, ó? Tem um plano que está oscilando, tem um campo que está oscilando aqui, ó, nesse plano, e tem um plano, um campo que está oscilando no plano deitado, tá vendo? Tá. Existe um fenômeno, e aí a gente pode representar isso assim, ó. Um campo oscilando assim e um campo oscilando assim. Se você estivesse vendo isso aqui de frente, ó, você viria um campo oscilando num plano e um campo oscilando no outro plano. Tá. Quando a luz passa por um polarizador, esse polarizador faz com que a luz oscile só em um plano. Eu sempre gosto de usar como exemplo, sabe aqueles ralos que a gente vê que eles são assim, ó? Então, por exemplo, se eu tentar jogar um palito de dente aqui no ralo, se eu tentar jogar o palito de dente assim, ó, ele não cai. Se eu tentar jogar o palito de dente assim, ó, ele cai, não cai? É mais ou menos essa ideia da polarização. É você filtrar alguns planos de vibração da luz. A luz polarizada, ela tem essa característica. Ela vibra em um plano só, tá? Esse é um dos fenômenos que vocês precisam conhecer para vestibular relacionado a ondas, né? Reflexão, refração, difração, Doppler e outros e polarização, tá? A polarização consiste em você filtrar, entre aspas, alguns planos de vibração da luz, tá? Você já deve ter ouvido em aula de física, certamente, que um exemplo de polarizador que você tem na sua casa são os óculos escuros. Os óculos do tipo Polaroid. O óculos escuro, os óculos escuros, eles têm uma malha, eles são feitos de um material em que, quando a luz entra pelo óculos, ela sai polarizada. Ela sai polarizada. Qual é a vantagem de você polarizar a luz no que diz respeito à nossa visão? Você diminui a incidência de luz, sem fazer com que os objetos percam a cor. Então, tipo, um óculos escuro que é Polaroid, ele faz você enxergar menos luz, mas sem perder a cor, tá? Bom, o fato é o seguinte, uma vez que você produza essa luz vai interagir com as moléculas, bem? De duas maneiras.
de duas maneiras, tá? Tira print que eu vou mostrar para vocês uma figura. Beleza. Aqui. Vamos dar zoom aqui. Ó. Aqui eu tenho a luz. Então, isso aqui é uma representação bem tosquinha, tá, pessoal? Da luz não polarizada. Cada setinha dessa aqui é uma onda vibrando. Cada setinha dessa é uma onda vibrando. O que que o polarizador faz? Ele seleciona só um plano de vibração. Aqui o polarizador, ele está selecionando o plano vertical. Tá vendo? Ó? Ela está vibrando para cima e para baixo aqui. Aí o que que os caras fazem? Eles pegam a substância, diluem na água ou num solvente qualquer, tá? E preparam uma solução daquilo. Tipo, pega lá um aminoácido, por exemplo, que tem carbono quiral, e dissolve na água. Prepara uma solução. E fazem essa luz passar por dentro da solução. E o que que acontece? Se a molécula for quiral, se a molécula for quiral, a hora que a luz passa por aqui, ela sofre um desvio no plano. Ela entra assim, ó, e sai assim, ó. Só que isso só acontece se a molécula que tiver dissolvida na solução for quiral. Se ela for assimétrica. Por causa disso, a gente diz o seguinte: moléculas quirais são oticamente ativas, vírgula. Isto é, vírgula, possuem a propriedade de desviar plano de propagação da luz polarizada. Veja esse exemplo aqui, ó. Ó. É o mesmo experimento. Peguei a luz, polarizei. Preparei uma solução. Aqui dentro tem um frasco com uma solução. Só que a molécula que tem aqui dentro não é quiral. Ela é uma molécula simétrica. Simétrica. Quando a luz passa por aqui, ela não desvia. Por isso a gente fala que os isômeros são óticos. Porque a única forma de você provar que uma molécula é quiral é fazendo esse teste. A única forma. Se a molécula for quiral e você analisar ela nesse experimento, vai haver um desvio. Vai haver um desvio. Com certeza. Tudo bem? Outra coisa que eu preciso contar para vocês. Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar esse videozinho para vocês aqui. Peraí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Será que eu consigo dar um zoom? Ó.
Esse vídeo, ele mostra é uma animação, evidentemente, tá? Mais ou menos do que nós estamos falando aqui, tá? Peguei no YouTube, tá? O professor Gustavo Dias aqui fazendo o crédito do professor Gustavo Dias, tá? Beleza? Provavelmente ele pegou de algum CD de livro, tá? Tem alguns livros de química, de ensino médio mesmo, tá? Eles trazem CDs. E nesses livros aparecem animações. É bem interessante para o aluno visualizar. Ó, aqui, ó, ele está mostrando os enantiômeros, tá? Os enantiômeros. Pegou um deles, polarizada, luz polarizada. Põe lá, oi, pá, oi, desviou. De novo. Só esse finzinho aqui, ó. Polarizada, luz polarizada, botou o composto, oi, desviou. Tudo bem? Tá. Outra coisa que eu quero contar. Outra coisa que eu preciso contar. Os enantiômeros. Opa. Como se não bastasse toda a estranheza da história, né? O composto desvia a luz polarizada. Se eu fizer esse teste com os enantiômeros, vai acontecer uma coisa muito louca. Vai ter um enantiômero que vai desviar a luz para a direita, no sentido horário aqui, ó. Então, o que os caras fazem no teste? A luz polarizada, ela é sempre vertical. Sempre vertical. Então, o que eles fazem? Eles põem a amostra aqui e jogam a luz. O que eles perceberam? Uma vez que a luz entra no composto, ela pode ser desviada para a direita ou para a esquerda em relação à vertical. Horário, anti-horário. Tá? Um dos enantiômeros desvia para a direita, um ângulo alfa. O outro enantiômero vai desviar para a esquerda com o mesmo ângulo, o mesmo fucking ângulo. Absolutamente o mesmo. O composto que desvia para a direita, a gente chama ele de mais ou destrógeno. É como se a gente adotasse que quando ele desvia para a direita, o ângulo está girando no sentido positivo, ele adota um sinal para isso. Então, tem muitas moléculas que não vai aparecer destrógeno no nome, vai aparecer um mais. E outras menos, ou levógeno. Levógeno. Então, estou perguntando aqui umas coisas. Dan, a luz não polarizada, ela não desvia? Na verdade, não é que ela não desvia, você não consegue ver. Você não consegue ver. Por isso que você tem que polarizar a luz. Tipo, se você jogar uma luz que não é polarizada, só alguns planos vão desviar e você não consegue ver. Então, o que você precisa fazer, na verdade? Tirar todos os planos e deixar só um plano.
Porque aí esse plano vai desviar e você consegue detectar ele. Essa é a sacada, tá? Mas o ângulo em si, então, aqui você está perguntando, não o ângulo em si, mas o local do foco. Você precisa ter só o plano de vibração. Por isso que ela tem que ser polarizada a luz, tá? E aí, uma vez que você polarizou, você consegue medir o ângulo, tá? Beleza? Então, os nomes dos isômeros são atribuídos a partir desse comportamento. Então, por exemplo, na nomenclatura acontece uns negócios muito louco. O cara escreve assim, por exemplo, ó, mais 2 graus e o nome do fulano. Menos 2 graus e o nome do outro fulano. Os caras põem no nome se é para a direita ou para a esquerda, com o sinal, e põe o ângulo que desvia. Isso tudo é especificação no nome do composto, tá? Que a gente não precisa saber fazer isso para vestibular, tá? Mas eu estou contando isso porque eu vou precisar disso daqui a pouco. O que eu preciso que vocês entendam é assim, gente. Existe um ângulo de desvio, tá bem? Esse ângulo é o mesmo para o destrógeno e para o levógeno. O problema é que a única diferença entre eles é que um desvia o ângulo para a direita e o outro desvia para a esquerda, tá bom? Beleza? Tira print. Outra coisa que eu preciso contar para vocês. Mistura de enantiômeros. Possuem atividade ótica? O que é? O que se alimentam? Se eu misturar no mesmo frasco o destrógeno e o levógeno, o que acontece, gente? Se eu misturar no mesmo frasco destrógeno e levógeno, a luz desvia? O que vocês acham? Estrógeno faz a luz desviar para a direita. O levógeno faz a luz desviar para a esquerda. E se eu misturar os dois, velho? Veio. Fica neutro, kkk. Acho que não. Os ângulos se anulam. Não vai desviar. Engraçado que todo mundo me pergunta, né? Eu que perguntei, gente, tira a porra da interrogação. Na verdade, a resposta é a seguinte, pessoal. Depende. Depende. Depende de quanto você põe na mistura. Se você tiver uma mistura onde a concentração do destrógeno for maior que a concentração do levógeno, a luz desvia. Um pouquinho, tá? Não vai desviar o mesmo grau. Não vai desviar o mesmo grau. Vai desviar um pouquinho. Se a mistura tiver uma concentração do destrógeno menor que a do levógeno, também desvia.
Agora, se for uma mistura equimolar, aí não desvia. Essa mistura equimolar se chama mistura racêmica. Ela se chama mistura racêmica. A mistura racêmica, ela tem isômeros óticos, mas a mistura não tem atividade ótica, porque você coloca a mesma quantidade de moléculas. Aí sim, o que a gente percebe é que os ângulos meio que se anulam, tá? Mas para eles se anularem completamente, a ponto da luz não desviar nem para a direita nem para a esquerda, é preciso que eu tenha a mesma quantidade de moléculas. Aí eu tenho uma mistura chamada racêmica. Então, se você ouvir ou ler este termo em prova, porque às vezes aparece, tá? Saiba que a mistura racêmica é uma mistura de isômeros, só que um isômero compensa o outro, tá? Então, é uma inatividade ótica, a gente chama de inatividade ótica, óptica, óptica, perdão, por compensação. Inatividade ótica por compensação. Uma molécula acaba compensando a outra, mas isso só acontece porque eles têm a mesma quantidade, tá bem? Beleza? Podem tirar print, por favor, pessoal. Vamos lá. Essa outra parte agora, gente, já a parte no final do assunto, tá? A gente vai discutir alguns casos mais especiais. Essa molécula que vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar em zoom, ela é uma molécula de uma substância chamada talidomida. Você deve ter ouvido falar dela na aula de biologia. A talidomida foi um medicamento utilizado principalmente na década de 70 nos Estados Unidos, bastante nos Estados Unidos, e ela era um medicamento utilizado como antiemético. Não sei se já ouviram esse termo. Antiemético é. Sabe Dramin? Sabe Dramin? Que às vezes a gente toma para não enjoar, a pessoa tem enjoo, e aí ela toma para não dar vontade de vomitar. Esse medicamento, ele é um ele era usado principalmente em grávidas, com grávidas, gestantes. E a talidomida, ela tem dois carbonos quirais, tá vendo aqui, ó? Ela tem dois carbonos quirais, tem esse aqui e esse aqui, ok? O que acontece? Ela tem isômeros óticos. E aí o que aconteceu? A indústria farmacêutica, quando produziu a talidomida, não se atentou para o fato de que poderia haver algum isômero com efeito colateral. Então, as gestantes acabavam tomando o medicamento e ele funcionava como antiemético. Só que naquela época começaram a nascer crianças com má formação. Crianças sem o bracinho, sem a mãozinha. Algumas crianças nasciam e acabavam falecendo. E a pesquisa dos caras chegou à conclusão, começou a aparecer muito caso. E os médicos começaram a perceber que as mulheres que tinham esses problemas na gestação tinham usado o medicamento em algum momento. Bom, para resumir a história, os caras chegaram à conclusão de que o problema da malformação estava sendo causado por um dos isômeros. Ele tinha um efeito colateral que era prejudicar o desenvolvimento do feto, do embrião, e depois do feto. Tá? Isso é um exemplo de como a isomeria ótica pode atuar dentro do organismo da gente. Então, os isômeros óticos, eles têm atividades biológicas diferentes.
tá? Principalmente atividades biológicas diferentes. Espera só um pouquinho, gente. Espera aí só um pouquinho. Então, o nosso objetivo aqui é responder algumas perguntas. Primeira, quando uma molécula tem dois carbonos quirais, quantos isômeros ela tem? Como funciona quando a molécula tem vários carbonos quirais? Existem situações que a gente pode calcular o número de isômeros. Então, em algumas questões, o cara vai te apresentar a molécula e vai perguntar quantos isômeros tem. E dentro desses isômeros, existem classificações. Então, vamos começar partindo de duas situações diferentes. Ó, vamos imaginar aqui uma molécula assim, ó. Peraí, deixa eu desenhar aqui. Ó, deixa eu desenhar mais para baixo aqui. Imagina uma molécula que tenha dois carbonos quirais. Vou desenhar aqui um OH, um hidrogênio, um cloro, um bromo, um CH3 e um flúor, vai. Opa, flúor. Tá? Então, esses dois carbonos aqui, ó, são quirais. Tá bem? Tá. O que a gente vai imaginar? Cada carbono quiral, vamos chamar esse carbono de C1 e esse de C2. Cada carbono quiral vai determinar a existência de dois isômeros, o destrógeno e o levógeno. Vamos imaginar que o carbono 1 ele tem uma atividade ótica de 2 graus, ou para a direita ou para a esquerda. O carbono 2, sendo diferente do 1, vai ter uma atividade ótica diferente. O que isso quer dizer? Ele vai desviar a luz com outro ângulo, para a direita ou para a esquerda. Então, quantas possibilidades de moléculas eu tenho? Quantas possibilidades de moléculas diferentes eu teria? Vamos escrever aqui. Possibilidades. Primeira possibilidade. E vai existir uma molécula em que o carbono 1 é destro e o carbono 2 também é destro. Essa molécula, quando for submetida ao teste de luz polarizada, ela vai ser uma molécula destro com ângulo de 5 graus. Sim, ângulo de 5 graus. Justamente porque o carbono destro 1 desvia 2, o carbono destro 2 desvia 3 graus. Então você tem um destro 5 graus. A segunda possibilidade será um carbono levógeno e o carbono 2 levógeno. Essa daqui vai desviar para a esquerda 5 graus. Terceira possibilidade. Carbono 1, destrógeno, 2 graus para a direita. Carbono 2, levógeno, 3 graus para a esquerda. Quando os carbonos têm orientações diferentes na luz polarizada, a luz vai desviar.
Só que ela vai desviar para a esquerda, levo 1 grau. Porque o carbono 2 ele tem uma atividade ótica maior do que a do carbono 1. Então, é como se você fizesse uma soma de ângulos. Uma soma de ângulos. Quarta possibilidade. Carbono 1, levógeno. Carbono 2, destrógeno. Nesse caso, a molécula vai desviar a luz também, só que para a direita. Então, para uma molécula que tem 2 carbonos quirais, eu tenho 4 isômeros. 4 moléculas diferentes. Se eu colocar um outro carbono, eu tenho mais combinações. Aí eu tenho destro, 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 levo, 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 destro, destro, levo, destro, levo, levo, e assim vai. De tal maneira que a gente pode dizer que o número de isômeros é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Então, tipo, numa molécula que é muito grande, você pode ter 32, 64, depende do número de carbonos quirais que ela vai ter. Tudo bem? Então, isso é uma generalização, tá, gente? Seria interessante que vocês guardassem. Tá bom? Beleza? Tá. Outra coisa importante. Se eu pegar a molécula 1, destro, destro 5, destro, destro 5. Ah, estão perguntando aqui assim, professor, por que o carbono 2 é que manda? Porque o ângulo dele é maior. Porque o ângulo dele é maior. Então, quando você tem um destro e um levo, quem acaba mandando é quem tem maior ângulo. Por causa disso. Tanto é que o ângulo de desvio é diferente. Sacou? Tá bom? Beleza? Ok. Agora vamos lá. Se eu pegar a molécula 1 e colocar ela no espelho, quem é o enantiômero dela? Quem é o enantiômero dela? Quem é a molécula contrária a ela? A molécula número 1. Porque não dá para todas as moléculas serem o contrário uma da outra. Não dá. Você tem sempre pares de enantiômeros. Então, se eu pegar a molécula número 1, que seria essa daqui, ó. Se eu pegar essa molécula e colocar ela na frente do espelho, a molécula que seria o contrário dela seria a 2. Seria a 2. Então, eu posso dizer que essas duas moléculas aqui, elas são enantiômeros entre si. E essas duas também. Então, o que o exercício ainda pode te perguntar? Ele te dá a molécula com 2 carbonos, por exemplo, e ele te pergunta: quantos isômeros óticos eu tenho? 4. Quantos pares de enantiômeros eu tenho?
Quantos pares de enantiômeros eu tenho? Como os enantiômeros são sempre 2 a 2, se uma molécula tiver 4 isômeros, serão 2 pares. Se uma molécula tiver 8 isômeros, serão 4 pares. E assim sucessivamente. Tudo bem? São perguntas que o cara pode vir a fazer. Te repito, isso é mais raro, mas pode acontecer. Tá? Beleza? E outra coisa que eu queria contar também. Se eu pegar, por exemplo, a molécula 1 e a molécula 3, uma é destro, outra é levo, mas elas não são enantiômeras. Elas não são enantiômeras. Se eu pegar, por exemplo, a molécula 2 e a molécula 3, elas não são enantiômeras. Se eu pegar a molécula 4 e pegar a molécula 2, elas não são enantiômeras. Quando as moléculas são isômeras óticas, mas uma não é o contrário da outra, a gente chama esses pares de diástereoisômeros. Diástereoisômeros, que são isômeros óticos da mesma estrutura, claro, porém não especulares. Eles não são especulares, mas são isômeros óticos entre si. Pelo amor o quê? Pelo amor de mim? Já viram esse termo, diastereoisômero? Não? Aqui, ó. Eu falei que eu ia aprofundar mais, gente. Então, ó, vamos lá, vamos organizar aqui. Quando a molécula tem carbonos, vários carbonos quirais, o que que você precisa saber? Primeiro, calcular o número de isômeros, 2 elevado a n. Segundo, saber que daquele número de isômeros, você tem pares de moléculas especulares. Pares. Então, se eu tiver 16 isômeros, 4 pares. Se eu tiver 32 isômeros, 16 pares. E assim por diante. Terceira coisa, existe uma diferença entre enantiômero e diastereoisômero. Os diastereoisômeros são compostos que são isômeros óticos, mas não são um contrário do outro. Tá? Isso é uma terminologia que a gente usa dentro deste assunto. Tá? Beleza? Como que a gente poderia desenhar esses compostos? Como a gente poderia desenhá-los? Eu vou pedir para vocês tirarem print, que eu quero mostrar para vocês isso. Ah, perdão. Tiraram o print já? Deixa eu. Peraí, que eu quero copiar um slide aqui, que eu quero fazer uma coisa. Calma aí. Espera só um minuto, tá?
Deixa eu só copiar um slide a mais aqui, porque eu acabei não colocando o que eu queria. Para você desenhar esses isômeros, gente, a coisa funciona assim. O nosso composto, ele é assim, ó. Já esqueci como é que é o composto, peraí. Ah, tá. OHCl, fluorbromometil. OHCl. Aí é o que eu tenho? Flúor, bromo e metil. Como que a gente vai desenhar os caras? Aqui não tem como desenhar tridimensional, tá? Existe uma técnica que a gente usa para desenhar isso aqui chamada projeção de Fischer. De Fischer. Que foi o cara que inventou esse jeito de desenhar. O que você vai fazer? Você tem dois carbono quiral, né? Você tem o carbono C1 e o C2. Você vai desenhar a molécula assim, ó. Então, eu vou desenhar aqui quatro cruzinhas. Quatro dessa. Aqui são os quatro isômeros, tá? O carbono um vai ser o de cima, tá? Esse carbono um vai ser o de cima. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Flúor, bromo, opa, Br e metil. Flúor, bromo, metil. Você pode colocar quem você quiser aqui, tá? Não tem ordem, não. Aqui você vai colocar, por exemplo, hidrogênio, OH e cloro. Tá bom? Vamos supor que esse seja o primeiro composto. Quem vai ser o enantiômero dele? O enantiômero dele vai ser bromo aqui, metil aqui, OH aqui, cloro aqui, flúor e hidrogênio. Como se aqui tivesse um espelho, ó. Então, este seria o primeiro composto e este o segundo. Seriam esses dois aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Seria, por exemplo, opa, o mais 5 e o menos 5. Tá? Esse é um par de enantiômeros. Agora eu vou desenhar os outros dois. O terceiro composto eu vou desenhar assim, ó. F. Aí tá vendo esse aqui, ó? Eu vou trocar ele de lugar. Vai ficar assim, ó. Metil, bromo. E aqui eu vou manter HO e cloro. Esse aqui seria, por exemplo, o 3, que é o mais um. Quem é o enantiômero dele? Bromo, metil aqui, cloro, OH aqui, hidrogênio. Esse aqui seria a quarta molécula, menos 1 grau. Então, já num exercício bem mais aprofundado, tá? Por isso que eu falei, no Enem eu acho mais difícil aparecer. Ele pode te apresentar as quatro e perguntar o que que a um é da 2, o que que a um é da 3. Então, por exemplo, olha para um, olha para um aqui, ó, e olha para 2. Eles são bem um contrário do outro. Mas se você pegar a 1 e a 3,
Eles não são um o contrário do outro. Então, por exemplo, a um e a 3 seriam diástereoisômeros. A um e a 2 são enantiômeros. Tá? A 2 e a 3 não são um o contrário do outro, exatamente. Porque essa parte está igual, tá vendo? Aqui, ó. Então elas também seriam diástereoisômeros. Prof, você que escolhe a posição de cada ligante? Sim, você escolhe. Você desenha o primeiro, por exemplo, aqui vocês não vão ter que desenhar, mas eu escolho do jeito que eu quero ligar. Liga e vai fazendo as possibilidades, tá? E vai fazendo as possibilidades. O que é importante para vocês que vão fazer, na imensa maioria de vocês, vai fazer uma prova de múltipla escolha? É perceber a diferença. É perceber. Então, assim, eu percebo que esses caras são diferentes, todos? Sim. Eu percebo que isso aqui é um par de composto especular? Sim. Então, é enantiômero. Enantiômero. Esses dois não são completamente especulares. Esses dois aqui, ó. Então, eles são diástereoisômeros. Tudo bem? Beleza. Como diz uma amiga minha, que atende pela alcunha de Das Dores, misericórdia. Pode tirar print, por favor. Olha lá, quer ver? Já apareceu ela aqui, quer ver? Olha lá, sabia. Você não se aguenta, né? Tem que dar sua risadinha. Também love you, tá? Agora, para encerrar, tá, gente? Porque a gente já está num nível já bem aprofundado. Temos uma outra situação que pode aparecer. Porque o que acontece nesse caso? Nesse caso, eu tenho carbonos quirais, mais de um carbono quiral, né? E os carbonos quirais são diferentes entre si. Percebe que o carbono 1 ele está ligado, ó, flúor, bromo, metil, OH, hidrogênio, cloro. Pode acontecer ainda. Pode acontecer da molécula ter, por exemplo, dois quirais e eles serem iguais entre si. Tudo bem? Então, eu vou trocar aqui. Tira print, gente, de novo, desculpa. Beleza. Aqui, ó. Aqui. Dá uma olhada nessa estrutura aqui, ó. Peraí, tem uma pergunta aqui antes, peraí. Dan, mas essas quatro moléculas não são as mesmas, né? Elas são diferentes? Sim, sim, sim. Elas não são as mesmas. Elas não são. E eu identifico que elas não são as mesmas pelos ângulos, ó. Os ângulos de rotação. Entendeu? Como os ângulos são diferentes, ou em sinal ou em valor, elas são diferentes. Então, por exemplo, se os ângulos são diferentes só no sinal, é porque elas são enantio. Enantio, enantio. Se os ângulos são diferentes no valor, aí é diástereo. Aí é diástereo. É mais ou menos essa a ideia. Por isso que é interessante imaginar os ângulos. Porque quando você imagina os ângulos, isso faz um pouco mais de sentido. Tá? Ó, dá uma olhada aqui, gente.
Aqui eu já desenhei a estrutura, eu já peguei a fotinho da estrutura. Ó, tá vendo esse carbono aqui, ó? Ele é quiral. Por que que ele é quiral? Ó, ele está ligado a um H, a uma carboxila, a um OH e a esse monstrinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é um carbono quiral C1. Se você olhar para esse outro carbono aqui, ó, ele também é quiral. Hidrogênio, OH, carboxila e o monstrinho aqui. Conseguem perceber que os carbonos são quirais, mas eles são iguais um ao outro? Tudo que um carbono de cima aqui, ó, tem, o carbono de baixo também tem. Ok? Ok? Então veja o que acontece. Veja o que acontece. Vamos supor que o carbono 1 tem atividade 3 graus para a direita e para a esquerda. Só um parênteses, tá, gente, que eu não falei. Eu estou inventando esse ângulo, tá? Eu não sei se é 3 graus. Não tenho a mínima ideia se é 3 graus. Eu só estou ilustrando que tem um ângulo ali para ele. O carbono 2 também vai ser 3 graus para a direita e para a esquerda. Então, quais são as possibilidades? Quais são as possibilidades? Primeira possibilidade, C1 mais 3, C2 mais 3. Destro, 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 destro. Esse composto é destrógeno, mais 6. Tudo bem? Quem seria o oposto dele? O C2 menos 3, o C1, perdão. C1 menos 3 e o C2 menos 3. Esse eu levo. Menos 6. Bem, beleza? Agora, olha o que acontece. Terceira possibilidade. C1 mais 3, C2 menos 3. Ele é um isômero. Só que esse cara não desvia a luz. Ele é um isômero oticamente inativo. Ele não desvia a luz. Por quê? Os carbonos são de orientações diferentes, tipo um é destro e outro é levo, só que o ângulo é o mesmo. Então aqui, um ângulo compensa o outro. Então esse composto não pode ser chamado de destrógeno. E também não pode ser chamado de levógeno. Ele é um terceiro composto. Esse composto, eu chamo ele de meso. Meso. Significa meio. Não passa, a luz não desvia. Ou seja, ele é um composto que tem carbono quiral, mas não tem atividade ótica. Isso só acontece quando os carbonos são quirais e iguais. E iguais. Tudo bem? E tem outra coisa que eu preciso contar para vocês. Esse composto aqui, ó,
C1 mais 3 e o C2 menos 3, opa, contrário, né? Ah, o C1 menos 3 e o C2 mais 3, oticamente inativo, não é diferente do de cima, eles são a mesma molécula. Eles não são diferentes. Então, nesse caso, o composto tem carbonos quirais, dois, mas ele não forma quatro isômeros. Ele forma um destrógeno, um levógeno e um meso. Um meso. É muito louco isso. E isso é porque a gente está fazendo com dois carbonos, tá? Não vai ter mais, óbvio. A gente já está bem aprofundado já, o suficiente já, tá? Por que que eu estou contando tudo isso? Porque você precisa reconhecer esses nomes. Se aparecer esses nomes, né? O que que é um composto meso? O composto meso ele é um composto que tem quiral, mas ele tem carbonos quirais iguais e eles acabam se compensando. Tudo bem? Vamos desenhar eles e aí a gente encerra, tá? Pelo amor de Deus. Tira print, por favor. Tira print. Não, não vou fazer exercício. Vou mandar os exercícios gravados para vocês, tá, gente? Porque não vai dar tempo. Não vai. Também não quero ficar tomando o feriado de vocês. Até porque eu tenho aula de tarde também. Tá? Eu vou mandar os exercícios junto com a aula gravada. Vamos lá. Vamos desenhar os caras aqui. Vamos desenhar um deles. COOH, COOH. H, H, HO, HO. Esse é um deles. Ou esse é o destro, ou esse eu levo. Ah, isso é uma coisa também, tá, gente? Desenhando, você não sabe quem é. Você não pode afirmar que ele é o destro. Você pode supor que ele é o destro. Agora, se ele for o destro, quem vai ser o levo? O levo é esse aqui, ó. Ó, eles são enantiômeros. Tá? O composto meso, ele vai ter um carbono destro, que, por exemplo, pode ser o de cima, e o outro carbono levo. Esse é o meso. Tá? Se eu desenhar o outro aqui ao contrário, eu estou desenhando a mesma molécula. Então eu tenho, por exemplo, o destro, o levo e o meso. Tudo bem? Beleza? E aí, para encerrar, eu só preciso fazer uma pergunta. Juro por Deus, só uma pergunta. Se uma amostra não apresenta atividade ótica,
ela. Imagina que você tem uma amostra, você faz o teste da atividade ótica e a luz não desvia. O que que pode ter lá dentro? Três coisas. Você pode ter lá dentro um composto sem carbono quiral, vou escrever aqui, ela tem. Você pode ter uma mistura racêmica, ou seja, dois compostos que se compensam, ou você pode ter um composto mesmo. São as três possibilidades de inatividade ótica. Ou porque o composto não tem carbono quiral, ou porque você tem uma mistura de dois compostos enantiômeros, um destro e um levo, ou porque você tem um composto com carbonos quirais, mas os carbonos quirais são iguais. E aí você tem um composto chamado de composto mésio. Sabe? Tudo bem? Gente, é isso. Para mim deu aqui. Eu vou parar por aqui, tá?